CNH. Autoescola Nova Era, aulas em carro e moto, instrutores qualificados, o maior índice de aprovação, os melhores planos de pagamento. Rua Santana 79, Centro, São José do Mipibu. Telefone 3273-4328. O sucesso profissional começa aqui. Autoescola Nova Era. Olhos d'Água FM, emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de São José de Mipibu, 87,9 MHz. São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Está entrando no ar o programa Gestão Agora. Notícias e informações sobre a nossa cidade. Um programa da Prefeitura de São José de Mipibu para prestar contas a você. Porque aqui o trabalho continua. O trabalho não para. Muito bem, minha gente, agora 11 horas e 10 minutos dessa quinta-feira abençoada, maravilhosa, dia 26 de março do ano 2026. Já estamos aí nos encaminhando para o final de março, não é? O terceiro mês do ano de 2026. Começando agora mais um Gestão Agora, hoje para falar sobre saúde pública, um tema muito importante. Hoje nós temos 3 convidados aqui na bancada. Antes de acolher esse pessoal que está aqui com a gente para o programa de hoje, deixa eu abraçar o pessoal que está nos bastidores, claro, essa turma que faz a coisa acontecer, o Grande Souza Júnior na mesa de áudio, o N. Ricardo moderando o canal do YouTube e a Cássia Larissa que está aqui fazendo a transmissão ao vivo no Instagram oficial da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu. Geralmente eu começo, quando tem mulheres na bancada, acolhendo as mulheres por uma questão de respeito, aquela história do Primeiras Damas, mas hoje, Anne, você vai me permitir quebrar o protocolo para começar acolhendo o meu ex-professor de Educação Física, um cara que eu tenho um carinho super especial. Acho que na minha geração é difícil você não encontrar alguém que não passou pela mão dele, né? O professor, sempre chamo ele quando encontro nas câmeras. Professor Telmo, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar sobre vigilância sanitária, não é isso? Ô Renan, bom dia. Bom dia, ouvintes, né? Que satisfação poder estar aqui, batendo esse papo com você. E as vigilâncias, né? Todos aqui para a gente poder passar para a população algumas informações úteis das ações de cada vigilância, ok? Ok. Luciane, ela que... Essa palavra é meio trava-língua, mas até o final do programa eu vou conseguir pronunciar sem pausas. Ela é coordenadora da epidemiologia, né? Da vigilância epidemiológica. Isso, é mais complicado ainda, né? Um nome bonito, você já sabe que é uma pessoa importante. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né, para falar um pouco sobre a vigilância. É um tema que é muito pouco discutido, né? E estar aqui com meus colegas, né, que fazem parte da vigilância de saúde é importante para que a gente esteja discutindo sobre o assunto. Importante demais. E outro cara que é super importante está aqui na bancada também, já é nosso sócio aqui, já veio outras vezes, o grande Luiz Carlos, o homem das endemias, não é? Antigamente, pessoal, eu lembro que quando eu era menino, chamavam o guardinha da Sulcan, né? Hoje em dia o pessoal das endemias também chamavam de agente de saúde, mas... Tem mesmo agente ambiental agora, né? Pois é. Mas é importante demais porque cada época do ano tem algumas arboviroses que elas são mais presentes, né, Luiz? Então tem que estar atento o ano todo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renan, né? Logo para agradecer também, né? Como você falou, agradecer o espaço. Se eu não me engano, já é a 4ª vez que eu venho aqui falar sobre esse tema. É um tema assim de grande relevância no nosso município, ficar atento sobre as arboviroses. E lembrando que a gente trabalha em conjunto, né? A vigilância, ela nunca faz algo só. Então, trabalhamos em conjunto, vigilância sanitária, epidemiologia, saúde do trabalhador e o setor de controle do vetor. É isso? Recentemente a gente conversou aqui nessa bancada com a psicóloga que você falou de saúde do trabalhador, saúde mental. Eu conversei com Érica, ela que é psicóloga, não é? E foi um bate-papo muito esclarecedor. E realmente essa questão da saúde do trabalhador ela também é importante, porque
A nossa mente, se não estiver legal, aí o corpo, nada funciona, não é? E a gente precisa cuidar, mas a gente precisa cuidar muito dessa questão de tudo que envolve a saúde. Luciane, já que o pessoal está em casa, na audiência do Gestão agora, vamos separar aqui cada setor, vamos separar por setores, né? O que cada um faz e qual a importância de vocês, que vocês trabalham em conjunto, não é isso? Integral. A vigilância epidemiológica, né, a função dela dentro do grupo Vigilância em Saúde é justamente estudar os agravos, né, as doenças que acontecem ao ser humano. Então, a vigilância ela tem esse controle, esse monitoramento desses agravos e tem também o papel de divulgar o que está acontecendo dentro do território. Então, como é que funciona a vigilância epidemiológica? Os casos eles são sinalizados dentro do ambiente de saúde. Seja unidade básica, UPA, hospital. Então, esses casos, esses agravos, eles são sinalizados pelo sistema, né, pelas unidades de saúde, e vem até a vigilância. Esse dado chegando na vigilância, a gente dá seguimento, né? Realizamos investigação, a gente tenta integrar as vigilâncias quando é cabível aquele caso, né? Então, tudo que acontece com a população de agravo passa pela vigilância epidemiológica. Do caso mais simples ao caso mais grave. Então, eu posso citar como exemplo um caso de tuberculose, né? Que em São José, eu até estava comentando, só essa semana nós tivemos 4 casos positivos. Então, para tuberculose? Para tuberculose. E olha, é uma doença que a gente tem pensa tratamento, até que... Não, diga assim, que a gente pensa até que não existe mais. Não existe mais, né? Tem. E isso é trabalhado com os profissionais do município, para que a gente fique atento ao caso suspeito, que muitas vezes é uma tosse que a gente acha que é uma alergia, que é algo... E no fim a gente termina fechando o diagnóstico de tuberculose. Então, como é que acontece dentro da vigilância? Esse caso suspeito chega na unidade de saúde, existem fichas de notificação para isso. O que são essas fichas? São dados que a gente colhe desse caso para a gente dar seguimento a ele, ou confirmar ou descartar, né? Então, nós temos no mínimo 50 agravos dentro da vigilância epidemiológica para a gente estar monitorando. Olha, eu vou até te fazer uma pergunta, professor. Eu sempre digo, quando eu tenho profissionais aqui na bancada, eu disse, gente, algumas perguntas que vão surgindo aqui de leigo, eu faço porque talvez alguém que está lá do outro lado também tenha essa dúvida. Você falou aí dessa questão de tosse, que muitas vezes, não, é uma tosse alérgica, alguma coisa. Após a pandemia, quando chegou o fim da pandemia, hoje em dia eu vejo muitas pessoas tossindo e... não, foi depois do Covid. Pode até ser, né? Pode até ser. Mas é motivo para acender a luz de alerta? Com certeza. Na pandemia do Covid, os casos de tuberculose, eles diminuíram muito. Porque as pessoas sempre associavam ao Covid. E pós-Covid, os casos aumentaram, porque as tosses persistiram. E por ser um sintoma, né, essencial para um diagnóstico de tuberculose, as pessoas começaram a testar mais e a positivar para ter. Eu estou perguntando porque assim, as pessoas acham como se fosse uma tosse normal, né? Isso. O importante tossiu mais de 3 semanas, tomei remédio e não melhorei, procura a unidade de saúde para descartar a tuberculose, sim. E aqui em São José a gente tem caso. O ano passado nós tivemos 28. Meu Deus, olha só. Esse ano nós estamos só essa semana com 4. Então é importante que realmente tenha uma tosse persistente, procure a unidade de saúde para fazer o diagnóstico. Tem algum estilo que seja mais preocupante? Porque assim, deixar de... não, é uma tosse seca, não é uma tosse seca. A tosse seca, né? Seca, tá? Quando, mas eu só tenho tosse. Quando um paciente ele vem ter um caso que é mais característico da TB, que a gente diz assim, não, esse realmente é tuberculose, ele está com a tosse, ele está perdendo peso, ele está com aquela tosse vespertina, que é o que a gente chama aquela tosse ao final do dia. Isso é um paciente que ele já vem com tuberculose se arrastando há um bom tempo. Né? Então, assim, ele já é característica de tuberculose. Mas o importante é que a gente desconfie da tuberculose aquele paciente que tem uma tosse persistente há mais de 3 semanas, que tomou antibiótico, antialérgico e não melhorou. Olha, então você que está na audiência do programa, escuta profissional aqui, gente. Muitas vezes, e eu sou meio cabeça dura também para algumas coisas, né? Isso. Mas a gente tem que estar sempre atento, né? Porque eu vejo alguns casos de algumas doenças que o médico diz logo, olha, graças a Deus você vê no início, conseguimos detectar e as chances de recuperação, as chances de cura são muito elevadas. Professor Telmo, me tira uma dúvida. Muitas pessoas
pensam que a vigilância sanitária é só para pastorar restaurante, lanchonete. Ah, não, o pessoal da vigilância só serve para isso. Não é, né, Thelma? Vai bem além. Com certeza. E você sabe que a minha formação, né, principal é professor. Sim. E o nosso foco é a parte educativa, né? Durante as nossas ações, nós estamos sendo muito bem recebidos pela população, entendeu? Porque está entendendo como é importante seguir algumas regras. Eu não queria deixar a população amedrontada, mas é melhor lembrar do que aconteceu recentemente agora na Paraíba, né? Onde 118 pessoas deram entrada no serviço de saúde, das quais uma faleceu por conta de uma contaminação alimentar, né? Eles estão verificando qual foi aonde aconteceu isso, de onde aconteceu, né? Mas para você ver. E a gente está sempre atento, né? Nós temos algumas ações que são feitas também manhã, tarde e também à noite. O pessoal está vendo a gente aí à noite. E a gente vai nesses pontos, nesses locais e dá as instruções, né? Então, assim, nosso trabalho é puramente educativo, né? E a gente precisa contar com a população, porque eles são os nossos fiscais, eles é que estão na ponta, né? Então, assim, comunica, eu vou passar para vocês daqui a pouco os canais, né, da Vigilância Sanitária. Então, ele repassa isso para a gente e a gente de imediato vai verificar o que aconteceu. Então, essa questão de parte educativa, eu até estava conversando com um amigo essa semana, que tem a questão do Dia Mundial da Água, tem tudo isso. E eu me recordo, Luciano, que quando eu era adolescente ali, criança, adolescente, e já se falava disso nas escolas, ainda de uma forma um pouco tímida. Tem que preservar o meio ambiente, tem que ter cuidado com a água, não pode gastar água. E eu lembro que eu chegava em casa e eu conversava, porque o que a criança ouve na escola, ela consequentemente tenta passar para a família, né? E eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, aprendi na escola que quando for lavar a louça, desliga a torneira, bota uma bacia, assim, assado. Menino, isso é conversa, isso nunca vai acontecer. Isso que tem máximo 30 anos. A gente tá vendo aí como estamos hoje, não é? Então, isso que o senhor está dizendo aí, professor, é fundamental para a população. Nunca é tarde. Estamos vendo algumas consequências, mas precisamos dar o primeiro passo, né? Existe uma cultura enraizada já do que aquilo não acontece comigo, que aquilo desculpa a expressão, é uma frescura, né? Então, isso, gente, isso tem que ser levado a sério. A gente não pode descartar, entendeu? E nós temos tendo, assim, muitos casos, dessas situações de alimentar principalmente, né? A gente aqui tem uma vasta área que a gente cobre, né? Que eu fiz um colo aqui para não esquecer de nada, porque para você ter ideia, né? A gente cobre o setor de alimentos, que é o principal, o que apresenta uma maior problemática, e aí entra lanchonete, restaurante, supermercado, né? Os ambulantes também são orientados. Aí tem a parte de serviço de saúde, que ela já falou, o serviço de interesse à saúde, né? Aí entra academia, barbearia, né? Então, assim, você vai ver que o campo da gente é bem vasto, né? Então, assim, a gente precisa contar com a população para que a gente possa ter ciência do que está acontecendo e poder chegar lá e fazer as correções necessárias, né? Então, a abordagem necessária. É claro que a vigilância ela também dá essa assistência à população de um modo geral, mas por que as empresas, vamos puxar aqui para o lado, por que as empresas muitas não se conscientizam que precisam agir dessa forma? Eu acho que o São José já está dando um passo muito bom agora com esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento, né? E um dos pontos que foi verificado na cidade é justamente essa falta de qualificação, né? As pessoas acham que a lei de liberdade econômica facilita você abrir qualquer tipo de comércio. Sim. Mas você não está isento das orientações, das suas regras, que você precisa cumprir, principalmente nas regras sanitárias, entendeu? Então, assim, isso vai contribuir muito, né? E a gente da vigilância acaba fazendo um trabalho de consultoria, né? Nosso primeiro encontro com essas empresas, quando é visualizado algum problema, né? A gente faz todas as orientações, nós temos alguns roteiros, né? Que de vez em quando a gente distribui para esses locais, né? Para que a pessoa já possa se organizar e saber como proceder na sua empresa. Essa semana a Secretaria de Comunicação ela produziu um conteúdo sobre o que a vigilância sanitária também faz com relação à coleta de água dos poços, de escolas e coisa e tal. E eu estou me recordando, porque eu já fui lotado no SAAI, que é o órgão que regula a água da cidade, né? Tem a outorga sobre a água da cidade. A gente recebia muita reclamação quando existia o chamado rodízio, né? Libera água para esse lado durante um determinado horário do dia, libera água para esse outro lado do bairro mas na época o coordenador que está lá até hoje, Adilson, ele dizia:
se nós não fizermos isso, vai chegar uma hora que os poços vão secar, né? Que não vai ter água e o pessoal acha que não. Mas é algo muito, muito, muito sério e tem que ter esses cuidados, não é? Porque senão chega uma hora que realmente a torneira vai secar, não vai ter de onde tirar. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre as endemias, como é que tá? Eu já vi aqui que quando a Luciane falou desses casos de tuberculose, já fiquei preocupado. Como é que tá a questão de endemias? Primeiramente, falar um pouco sobre o serviço, né, que a endemia oferece. Tem pessoas que, às vezes, imaginam que a endemia é só lidar com a dengue, né? Questão da chikungunya, a zika, mas tem que lembrar que a endemia, nós temos 4 aqui no nosso município, né? Nós trabalhamos com a arbovirose, né? Que nós temos 4, vamos dizer assim, 4, urbana. Nós temos a leishmaniose, né, visceral, caso. O cistosoma, que é conhecida como barriga d'água. Nós temos também o tracoma. A gente faz em conjunto com as enfermeiras, pessoas que são padronizadas. Luci também está à frente, sempre assim nos instruindo. A gente não trabalha solto, sempre trabalhamos de formas conjuntas, né? Para a vigilância trabalhar de forma eficaz, a gente tem que saber que tem que trabalhar de forma integrada. É onde vai ter eficiência aí. E outra, com a população junto. Porque nós não trabalhamos sem a população. A população é o principal ator, na verdade, nesse processo. E com relação às arboviroses, devemos ter um cuidado maior também, né? Lembrando que também, além da dengue, chikungunya, zika, nós temos também a oropost. Isso que é uma arbovirose que é transmitida pelo Aedes. E também lembrando que traz também consequência que é uma doença verticalmente transmitida também. Não só o mosquito, mas também verticalmente, muito que a grávida lá, a gestante vai ter o bebê, pode se passar. Mas, primeiramente, também o Aedes, ele transmite a oropost. Isso, então, a gente tem que ter essa consciência. E diferenciar também, Luci, você faz parte da epidemiologia, os sintomas, né? Que cada um tem seu sintoma específico, vamos dizer assim, mais agudo. A dengue do muscular, chikungunya mais do articular, o zika mais mancha na pele, olhos avermelhados, porém, pode ser assintomática. Já a oropost é um pouco parecido com zika. Então, a gente tem que ter essa noção e essa compreensão que a arbovirose trabalha de forma assim diferenciada. Luci, o professor falou aqui da parte educativa da população e a gente percebe que essa parte educativa ela começa a refletir no dia a dia do povo, sabe por quê? Tá mais ou menos um mês, começou a ter umas chuvas aqui em São José, chuva grossa, no estado todo na realidade, né? E no grupo lá do residencial que eu moro, que é ali depois do Bar do Sete, o pessoal já começou a botar no grupo. Pessoal, vamos ter cuidado com vasilha no quintal, não sei o quê, vamos dar uma olhada, essas chuvas... Isso tudo é reflexo dessas campanhas educativas que vocês promovem, né? Isso. A educação permanente, né? A educação diária da população é muito importante. E a outra coisa, não é só falar uma única vez, né? Tá sempre voltando àquele tema, porque as arboviroses é um tema que a gente vem discutindo há tantos anos e hoje a gente ainda vai em residências e tem lá a água que foi armazenada de forma inadequada, a caixa d'água que não foi lavada no tempo correto. Então, mesmo com tantas campanhas educativas, a gente ainda consegue ver, né? Situações em que estão proliferando esses mosquitos para as arboviroses, né? Quando a gente fala, a pandemia do Covid foi algo que foi bem... Lava a mão, né? Uso do álcool. Hoje, quem faz isso? Pois é. Né? E se foi tão falado naquela época que até se acreditou que as pessoas iam levar aquilo para a vida, né? Questão da higienização das mãos, e hoje a gente ainda vê gente que não faz, que fazia na época por medo de pegar o Covid, mas não tem isso como rotina, que é tão importante, não só para o Covid, como para muitas situações, né? Muitos agravos que tem aí. Importante, mas você está falando uma coisa aí que é muito importante, essa questão da conscientização, e muitas pessoas ainda acham que não. Luiz, eu vou dar um relato aqui, eu já fui agente de combate às endemias em Natal, acho que 2001, se não me falha a memória, e, cara, isso ficou gravado na minha mente. Na época a gente trabalhava com levantamento de índice, para o pessoal entender... Se pegasse um foco numa casa ou num comércio em algum canto e não tivesse no momento da apontagem, a gente não apontava. Não sei porque a Prefeitura do Natal trabalhava dessa forma. E muitas vezes a gente só descartava o foco, né? E esse foco eu não pude informar porque não era o momento de informar
ali naquela vistoria que eu estava fazendo, mas sabe onde eu encontrei um foco? Dentro do Via Direta, numa loja que estava fechada há alguns dias já, não é? E você olhava assim, a loja toda fechada, né? Mas aí pedi a chave ao administrador, ele abriu. O foco estava dentro o recipientezinho do bebedouro do Gelágua, né? Acumulando a água ali, sem usar água parada. Eu achei um foco dentro de um shopping de Natal, não é? E o pessoal, não acredito. Tá aqui, ó, os profissionais dizendo que é mais comum do que a gente pensa. É comum acontecer. Principalmente também aquele degelo da geladeira. Sim. Tem pessoas que nem imaginam que ela é um criadouro. E ali, sem perceber que tem um criadouro. Por isso, o agente de Neemias não deve trabalhar só de forma mecânica. Ele deve estar trabalhando e orientando o morador, mostrando o risco. Né? Isso, ele não é somente um trabalhador de forma mecânica, mas ele é um educador. Né? Ele vai passar ali, ele lembra que é para fazer a visita, mas ele vai retornar só depois de 2 meses. E o ciclo do mosquito, ele se completa, vamos lá, 10 dias. Não é isso? Então, ele tem que deixar um recado, porque nesse período, se ele não deixou o recado, o que acontece? A população vai esperar o agente retornar para tentar resolver a solução. E, na verdade, a gente não é a solução. A gente é um ator que trabalha para conscientizar a população e a população dá continuidade na prevenção e no controle da dengue. E é interessante porque, claro, os profissionais da saúde, eles melhoram também com o passar do tempo suas formas de atuação, mas o próprio mosquito, ele passa por mutações, parece, né? Sim. Eu me lembro que na época, 25 anos atrás, existia uma história que o mosquito ele não se adaptava em água suja, né? Sim. Hoje em dia eu percebo que não tem mais isso. É verdade. Infelizmente, parece que ele passou por uma mutação e tá aí, né? Na verdade, o Aedes aegypti, ele se adapta, não é isso? E a água suja para o Aedes não seja aquela água, exemplo, material orgânico, com a folha, com areia, vamos dizer assim, que seja um pouco de dificuldade para ela, assim, para a fêmea. Se tiver um óleo, um produto químico, tal, ela não vai. Mas se tiver outra sujeira, ela vai sim. Ela prefere água limpa, mas se não tiver, ela vai na água suja mesmo. Pois é, meus amigos, vamos ter cuidado, minha gente, vamos ter cuidado, acima de tudo. São 11h31, pessoal que está na audiência pelo rádio, obrigado pelo carinho. Essa parceria, Luci, com a população, eu estou vendo que vocês estão indo muito, principalmente as comunidades também, né? Como é que está sendo essa receptividade do povo com vocês? Geralmente a gente está sempre, quando as vigilâncias elas se unem para ir até a população fazer alguma educação, né, falar sobre algum tema, a gente vai baseado em fatos, né? Semana passada nós fomos até Manimbu, né, em Caieiras, porque lá ocorreram casos de esquistossomose. Então, por isso que é importante a informação, porque a gente avalia, vê o crescimento ou se diminuiu, e a gente vai até a comunidade fazer essa educação para que a gente tenha controle sobre esses casos. Então, a função da vigilância é essa, né? Chegou um número maior daquele agravo, então, quem é que eu vou acionar para estar comigo para a gente tentar diminuir, né? Então, ocorreram os casos de esquistossomose, então, fomos vigilância epidemiológica, endemia e vigilância sanitária. Então, fomos todas as vigilâncias lá para a comunidade de Caieiras para trabalhar o tema esquistossomose. Perdão. Quando sinaliza um aumento do número de casos de arbovirose, seja dengue, zika ou chikungunya, também passa pela vigilância. A vigilância aciona os agentes de endemia e eles vão até as residências fazer bloqueio daquelas áreas que tinham focos ou casos positivos, né? Um surto de diarreia. Chega na vigilância epidemiológica, eu aciono o Vigiágua, a vigilância sanitária, para que a gente esteja avaliando qual a qualidade daquela água. Porque pode ser água, pode ser outro fator, mas a gente faz a exclusão se a água está contaminada. Então, assim, geralmente essa educação a gente foca muito naquilo que está acontecendo ou está para acontecer, né? A gente tem um caso muito... a febre amarela. Né? Antigamente a gente tomava vacina da febre amarela quando a gente ia para Manaus, a gente ia para áreas de... Região norte, principalmente. Áreas endêmicas. Hoje todo mundo tem que tomar a vacina da febre amarela, né? Porque já se vê o risco da febre amarela chegar. Então, assim, vigilância a gente trabalha com dados, com informação. Então, a informação chegou para a vigilância epidemiológica, a gente aciona parceiros e faz a educação. A gente chegou num nível, graças a Deus, que hoje em dia, Luiz, é sua área... Não tem desculpa para acho que ninguém da população chegar e dizer, eu não sabia, quando alguém pegar um foco na casa do mosquito lá, eu não sabia. Não, acho que hoje em dia o nível de informação que nós temos
todo mundo sabe como prevenir, né? Mas você falou aí de extossomose. E o senhorzinho, a senhorinha que está agora, principalmente nas comunidades ouvindo a gente, como é que faz para prevenir? A prevenção, né? A esquistossomose, a forma de contágio da esquistossomose é tomar banho em rios em que tem o caramujo esteja, né, contaminado. Então, assim, para a prevenção é não entrar no rio. Sim. Aí a gente vem para um lado. E as pessoas que utilizam esse rio? Que só tem aquela fonte de água para lavar, para tomar banho, né? Para pescar. Então, assim, a gente orienta. Mas a gente, enquanto vigilância, a gente não pode chegar a dizer, você não vai fazer sem dar outra saída para a população. Sim, claro. Né? Então, ele precisa ter o banheiro na residência, ele precisa ter uma água encanada, ele precisa ter uma água de boa qualidade. Então, tudo isso a gente tenta ver dentro daquela realidade daquela localidade. E quer dizer que a transmissão é através do caramujo, não é isso? Caramujo nos rios. Gostaria de pegar o gancho aí, Renato, na fala de Luci. É que nós, endemias, temos um agente. Nós temos um agente que faz o trabalho de coproscopia, não é isso? Que é a entrega da latinha no velho coletor. Ele vai fazer a entrega, depois, no final de semana ou na outra semana, ele colhe. Então, nós fazemos um processo, né, no método Catucates, fazemos uma filtragem desse material e lá colocamos no microscópio e verificamos se tem um ovo ou não. E se tiver, vê quantos ovos tem, porque dependendo da quantidade de ovos, a infestação do verme nessa pessoa é maior. Então, há um agente, assim, com a constância, passando em localidades que tem uma incidência. Um exemplo, Caíras, né? Agora, no mês passado, tivemos 5 casos. Então, devido a essas ocorrências, né, Lucy sabe bem disso, ela está sempre acompanhando, nós estamos fazendo trabalho educativo, de trabalho da educação, assim, constante, com a população fica até admirada, muitas vezes, como você falou, é leiga, é isso, às vezes está brincando com um caramujo, achando que é um lulu, né? Mas é verdade, ele não conhece, né? Está brincando com o caramujo, a do cistosoma nem sabe que ela é o caramujo, lembrando que o caramujo por si só, ele é um reservatório, né, intermediário, que precisa ainda de um verme, né, de um miracídio para se contaminar, não é isso, Lucy? É isso. Então, como é que ele adquire isso? Quando a pessoa infectada vai próximo ao rio ou no rio, faz necessidades. Então, o que acontece com a chuva? Leva os óvulos para o rio, o miracídio encontra o caramujo agora passa a ser um reservatório intermediário. Dali vai liberar a cercária, da onde a cercária vai encontrar agora uma pessoa sadia. E assim começa o ciclo do cistosoma. Interessante, né? São 11h36. Professor, eu vi essa semana lá os vídeos de vocês, a questão da água. Vamos falar um pouquinho sobre o Vigiágua, né? Essas aí são as meninas dos olhos da vigilância sanitária, né? Porque, assim, a água é o nosso alimento número 1, né? E aí, esse programa que ele preza pela qualidade da água que é consumida pelos munícipes, né? Então, como é que é feito? A gente tem roteiros, né? Já pré-definidos, e são 10 amostras por localidade, né? Então, nós, por exemplo, estivemos recentemente na Engenharia da Abdias, né? Tem locais já predestinados já para ser recolhido. Essas amostras vão para o LACEN e assim que elas chegam, né, que apresentam algum problema, a gente já envia, né, via e-mail esses resultados para que, por exemplo, se for numa escola, que possa lavar essa caixa d'água, se for num poço, né? Nós temos uma parceria muito grande com a Dilson SAI, né, que ele vai lá e clora o poço. Você deve estar perguntando assim, que problemas são esses? É muito comum, gente, é muito comum pessoas começarem ele cava o poço, e depois de um certo tempo, ele começa a construir uma fossa próxima a essa área. Ainda existe isso hoje em dia? Existe, né? A gente fica monitorando, mas infelizmente existe. O que é que acontece? Aí quando chove, né, o lençol freático ele é contaminado. Aí a gente precisa fazer essa análise, mas assim, é de imediato. Chegou o resultado, a gente já manda para essa localidade. Aí, no caso dos poços, a Dilson faz essa cloração de imediato, entendeu? Quando é uma escola, algum estabelecimento também. Porque é bom frisar que a gente também não trabalha só com questões, no caso, né, assim, serviço de saúde privado, né? Também, se você precisar fazer alguma coisa no seu posto, você pode nos solicitar, que a gente também faz isso, entendeu? E assim, como eu falei, eu acho que é o principal carro-chefe da vigilância sanitária, porque é daí, né? É daí que a gente consegue ver, eliminar, na verdade, vários problemas de saúde. E outra coisa, tá? Que a gente, dentro dessa campanha, que é importante frisar.
A gente está fazendo uma pesquisa, né? Ainda está engatinhando, mas já se verificou que mais de 70% da população não lava as caixas d'água de 6 em 6 meses. Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo às localidades, passando essas informações, distribuindo hipoclorito, mostrando como é que se faz esse procedimento, porque isso aí é outro fator que vai diminuir esses casos de contaminação nas águas. Olha, e são ações, atitudes simples, né, Luci? Se a gente for analisar. E a caixa d'água, antigamente tinha muito caixa d'água de alvenaria, né? Aqui você se refere a todo tipo de caixa d'água. Todo tipo de caixa d'água, né? A recomendação é que hoje em dia você não tem mais aquela caixa d'água de amianto, aquela ali, são raros se vê isso hoje em dia. Mas assim, a limpeza tem que ser feita de 6 em 6 meses, né? É o ideal. Então tem que estar realmente atento. Eu vou fazer outra pergunta de leigo aqui, mas é até uma curiosidade que surgiu aqui. Acho que essa palavra ação educativa, isso aí tem que ser constante. Tem mais dificuldade das pessoas que residem na área urbana para as pessoas da área rural, questão de conscientização? Ou é igual? Não, eu acredito que seja igual. Só muda o perfil de entendimento, muitas vezes. Sim. Né? Então, até isso, a gente, enquanto vigilância, a gente tenta ver de que forma a gente vai abordar, dependendo do público em que a gente vai estar tentando fazer essa educação. Né? Geralmente, se eu vou para uma escola, né, eu vou falar de uma forma. Se eu vou fazer uma educação na comunidade, eu tento entender o perfil daquela comunidade e a gente avalia de que forma a gente vai falar sobre o tema naquela comunidade. Entendeu? Então, a gente tenta sempre estar adequando a nossa ação, a forma como a gente vai estar discutindo o tema de acordo com aquilo com a ação, com as pessoas que estão lá, o público que vai ser ouvido, né? O público que vai estar presente. Mas quanto maior o nível de educação, mais fácil o entendimento. Mas também eu não vou dizer a você que isso reflete no resultado, não. Porque às vezes a gente pega aquele que é um pouco mais leigo e ele compreende e ele tem mais ação do que aquele que, sabe? Então, assim, dentro do que a gente trabalha, a gente entende que dentro do centro da área urbana, que é onde a gente mais trabalha, principalmente o setor de endemias, a gente o reflexo das nossas ações, quando os meninos fazem a visita, ainda vê muito foco na área urbana, né? Que a gente vê muito, nosso índice predial aqui deu quanto? No Lira, o levantamento com Renan tá citando, né? Aquela história dele, do levantamento, e de pegar uma caserna e outra de entrar, porque ele trabalha da forma de porcentagem, dependendo do tamanho da localidade, aí tem uma porcentagem. É isso. Hoje, a gente está trabalhando com Lira, né? É o Lira-Lia. Dependendo da localidade, o Ministério preconiza um período no mês e a gente faz o levantamento. O último levantamento deu 2,6. Quer dizer, o ideal é que esteja menor que 1, tá lá verdinho. Se eu der maior, até mais ou menos 3, alguma coisa, já estou em alerta, né, Luci? Se eu passar, estou grave. Então, o nosso agora deu 2,6. Tanto o predial e o bretor. O que é bretor? É para entender. É a intensidade de quantidade de depósito que eu tenho naquela residência. Certo? Exemplo, eu tenho uma residência, eu entro lá, e lá eu encontro vários criadouros. Eu tenho na jarra, eu tenho no filtro, então isso é o bretor. É a densidade da larva em vários depósitos. Sim, entendi. Entendeu, né? No mesmo ambiente, né? Exatamente, meio ambiente. E o predial é quando há um índice por imóvel. Sim. Entendeu, né? A compreensão, mais ou menos. No caso, quando você pega um bloco de apartamentos, algo desse tipo, né? Sim. Entendi. São 11 horas e 42 minutos. Gente, já vamos começar a divulgar aqui os canais de comunicação, né? Como é que a população faz para chegar até vocês. Antes de falar sobre os canais, eu queria pedir licença para falar sobre a campanha de vacina. Sim, claro. Então, eu queria convidar, né, a população de São José. Nós, a partir de sábado, agora dia 28, estamos iniciando a nossa campanha de influenza, né, a gripe, como é conhecida, né, e o nosso grupo prioritário nesse momento são as gestantes,
né, os idosos, né, as pessoas acima de 60 anos e as nossas crianças, de 6 meses a menores de 6 anos. Então, enquanto vigilância, eu venho, né, convidar a população, sábado, dia 28, de 8 às 16, todas as unidades de saúde vão estar abertas esperando vocês. Lucia, até outra pergunta aqui, um assunto vai puxando o outro, né? A gente sabe que após a pandemia, quando começou a questão da vacinação da pandemia, todo mundo sabe a polarização que o Brasil tem, né? Que pessoas que eram contra, pessoas que eram a favor. Sim, sim. Isso interferiu também nas outras campanhas de vacinação? Sim, interferiu sim. Hoje a gente ainda tem mães, pais, avós que dizem que não faz, né? Hoje nós temos criança com 3, 4 anos que nunca tomou uma vacina. Entendeu? E quando a unidade de saúde ela tenta mudar esse perfil, as mães dizem que não vão fazer. Agora, algo que nos ajudou muito foi o Bolsa Família, né? Essa questão, eu corto o Bolsa Família se a vacina não estiver em dia. Sim. Então, com isso, a procura aumentou, né? Mas nós ainda temos pessoas que são resistentes à vacina, sim. Principalmente a vacina do Covid. E eu dou sempre o exemplo da paralisia infantil, né? Eu lembro que quando eu tinha ali meus 10, 12 anos, o índice era muito elevado. E após todo o trabalho de conscientização que teve, o Zé Gotinha em alta naquela época, hoje em dia praticamente foi erradicado, né? Do nosso país. Então, a população tem que ter essa consciência, né, professor? De vacinar realmente. E ainda por cima essas vacinas aí, que são vacinas antigas já, e todo mundo sabe o efeito que elas têm, não é? A eficácia que elas têm, a segurança que ela tem para a população. Vamos falar de meios de comunicação, porque o povo deve estar em casa agora aperreado. Como é que eu encontro esse povo? Pronto, o Serviço de Vigilância Epidemiológica, né? Ele fica lá no Departamento da Atenção Básica, por trás da Unidade de Saúde Marciano Dias Freire, que é vizinha ao fórum. Sim. Tá? E nós temos o nosso e-mail, que é o ve.sãojosemipibu@gmail.com. Então, dúvidas, se tiver qualquer coisa que seja relacionada à vigilância, é só nos procurar. Muito bem. Ô Luiz, e o setor de endemias, como é que chega até vocês? O setor de endemias fica localizado ali na rua das Orquídeas, é isso, próximo ao Paladares, em frente ao Paladares, está lá a Vigilância Ambiental, né, procurou lá o nosso setor, nós temos lá Lucas na coordenação, e assim, a população, qualquer dúvida, Renan, pode nos procurar, se for questão de denúncia também, iremos lá no local fazer a vistoria, fazer o levantamento para ver como é que está a situação, é isso? A gente Lucia anda em parceria. Teve um caso notificado, ela liga para a gente vai lá, faz a batida de foco conhecida, né? Para identificar alguns criadores, se tem ali para a gente eliminar. Então a gente trabalha em conjunto. Bacana demais. Até uma coisa que você falou aí, a gente estava conversando em off, para deixar a população ciente também. Hoje, o setor de endemias ele é tido como vigilância ambiental. Ambiental, é como o Luci falou, não é isso? A gente é uma sub. Nós temos lá vigilância em saúde, aí vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental. Nós estamos abaixo da ambiental, saúde do trabalhador. Então, nós trabalhamos no controle, não é isso? Mas dependemos das vigilâncias em si. Sem as outras vigilâncias, a gente não é nada. Professor Telmo, a vigilância sanitária também encontra lá onde a Lucia está ou não? Não, nós estamos num local assim bem próximo, na Rua da Lotérica, né? Que é bem fácil de achar. Bem pertinho daqui no caso. Justamente, né? O telefone é 994280011, né? É um disco de denúncia. Assim que a gente recebe a denúncia, a gente já agenda, né? Depende da situação o mais rápido possível, né? E assim também queria abrir um pequeno espaço em relação ao que está acontecendo ao consumo de peixe lá na Semana Santa. Né? Tem sido noticiado uma questão de uma toxina em alguns peixes. Vale lembrar que não está evitando todos os pescados, né? São alguns tipos de peixe que nesse momento, né, estão apresentando algumas toxinas, né? E isso eles trazem vários problemas para a população. Então assim, dentro dos quais, né, está a cioba, está a pescada branca, a guarajuba, né? E também nós estamos nas feiras livres, no mercado, já monitorando, supermercado, orientando que nesse período, né, que estava nesse problema, que evite esse consumo desse peixe, tá certo? Então, assim, você vê que é mais uma área também que a gente tá monitorando. Você falou aí, Telmo, da questão de denúncias. Para quem está na nossa audiência agora, quando acionar a vigilância sanitária? Em que casos acionar a vigilância? Pois é como eu falei a você. A gente até veio para cá para justamente cada pessoa entender o que cada um compete a cada um. Mas lembrando que todos nós trabalhamos na mesma direção. Né? Então, por exemplo, você chega no supermercado e vê algum produto vencido.
com a orientação. Você vai procurar o próprio proprietário para fazer a troca. Quando isso não é possível, você vê que ele está insistindo, você pode ligar para lá que a gente diretamente vai para esse local, né, e faz a retirada da mercadoria. Olha, eu gosto de ser honesto. Eu jurava, porque eu fui criado assim, educado assim, que a primeira pessoa que eu tenho que procurar, claro, além da loja, era o PROCON. No caso, não, a vigilância sanitária também atua nessa área. É porque existe uma questão cultural. Quem são as pessoas que hoje em dia têm um hábito de estar olhando, né, os produtos para ver a validade, né? Isso aí caiu em desuso. E outra coisa, nós temos um problema muito sério no país, a questão de falsificação de produtos elaborados de forma errônea, inclusive empresas grandes. Se vocês acompanharem o site da Anvisa, né, o Instagram, você vai ver que quase toda semana tem produtos sendo retirados de linha, né? Quando uma empresa grande porte, ela consegue fazer essa retirada o mais rápido possível. Sim. Mas também acontece, né? Existe o Reale, que é justamente quando acontece um problema desse, a gente é notificado, vai até a empresa e faz a retirada do produto que está em questionamento. Mas muitas vezes até a empresa consegue tirar ele antes do momento de chegar lá. Isso é muito interessante. Interessante, realmente. São 11 horas e 49 minutos. Eu sei que o senhor está com sua agendinha aí. Tem mais algum rabisco desse aí que você queria destacar? Justamente o seguinte, para você ver. A gente falou do alimento, mas o serviço de saúde. academias, piscinas, né? Piscinas coletivas, consultórios dentários. Uma coisa também que a gente vai fazer um trabalho bem já está programado, esse trabalho vai ser em cima das manicures, né? É a questão da hepatite, né? Então, assim, é uma área muito grande. Por isso que a gente conta com a população. É importante a população dar esse retorno e, assim, evite certo tipo de coisa, né? Você vai para um local que você está com o procedimento do alimento é duvidoso, né? Você vai para a manicure e você vê que aquela situação lá não tem muita higiene. O primeiro fator é você evitar fazer. A própria população tem que ter essa consciência, né? Com certeza. É verdade. Thelmo, eu lembro que ali já na saída da pandemia, no período pandêmico, as academias tiveram muita dificuldade para conseguir abrir, né? O Ministério da Saúde ele foi bem rigoroso com relação a isso e realmente era um ambiente, venhamos e convenhamos, que tinha tudo para proliferar ainda mais ali o vírus. Hoje as academias, elas se relaxaram um pouco? Não. A gente tem acompanhado, né? Os probleminhas são pontuais, sim, né? Então, assim, graças a Deus, eles têm as academias daqui, eles seguem um roteiro bem bacana. Inclusive, nós, aqui, as academias de São José, né, que na época também tinha, foram uma das primeiras no Rio Grande do Norte a montar um protocolo para o pessoal poder entrar com segurança. Entendeu? Interessante. Agora eu vou fazer o contrário, vou pedir licença aqui ao professor, vou começar me despedindo pela mulher da bancada. Luci, prazer conhecer você, parabéns pelo trabalho, a gente sabe que é um trabalho assim, importantíssimo e tenha certeza que se precisar da gente aqui, a Secretaria de Comunicação, a Rádio Olho d'Água, estaremos à disposição, tá bom? Eu que agradeço o espaço, né, e o convite, está falando um pouco sobre alguns dos agravos da vigilância, tá? E estarei sempre à disposição. Obrigada. Bom dia, gente. Luiz, vamos matar mosquito, Luiz. Vamos conscientizar a população, né? Não pode parar, não pode baixar a guarda, né? Deixa eu só puxar aqui o... como a gente sempre fala, se a população tiver um cuidado, né? Um checklist no dia de sábado, fazer aquela vistoria, 10 minutinhos no seu imóvel, fazendo, cada um se preocupa com o seu imóvel, né? Isso que, às vezes, tem pessoas, o vizinho se preocupa com o outro, mas a gente tá lá vigiando, a gente tá sempre observando se o vizinho tá relaxando e o outro não tá. Então, quando eu era agente de combate às endemias, acho que você deve ter pego muito isso. Eu chegava na casa de alguém, né? Aí o cabo já metia o pau do vizinho, olha, preste atenção aqui do lado. Aí eu encontrava um foco na casa do Bastion. O que acontece? É o que você tá dizendo, cada um tem que fazer a sua parte, né? Certo? Então, se cada um fizer a sua parte, aí fazer um checklist aí lá, um sábado, uma inspeçãozinha, uma vistoria, como é feita essa vistoria? Indo no quintal, né? Verificando da direita, quem escolhe é ela, o lado, de cima a baixo, porque às vezes o criador não está embaixo, está em cima, no gargalo, ou está na calha, né? Isso está mesmo na planta. Nós temos aquela bromélia, o pessoal planta, coloca muito em cima assim, e chove e acumula água, e o pessoal nem imagina que ali é um criador natural. Muitas vezes tá lá o foco, uma bananeira, né? Quem imagina que às vezes você vê e tá tudo limpinho, eu não tenho garrafa, eu não tenho latinha, eu não tenho...
Aparentemente, mas quando eu olho, eu tenho uma plantação de bananeira lá atrás, aquela palha junta água. E lá você encontra um foco do Aedes. E lembrando que o Aedes ele é estrategista, nunca existe um foco único. Quando você encontra um foco na residência, tanto na parte externa como interna, encontra um foco, procure em outro local na residência que vai encontrar, porque ela dispersa todos os criadouros, ela dispersa os seus ovos, nunca coloca no criadouro só. Professor Telmo, agradecer também a você aqui pela presença, e eu até lembrei desse caso, que às vezes chegava em residência e o cara já ia logo falando do vizinho do lado, e alguns usavam a seguinte expressão: fulano daqui ele é meio pobrezinho, a casa dele é muito humilde, tenha muito cuidado, e isso independe de poder aquisitivo, né, Telmo? Com certeza, né? Rapaz, eu primeiro agradecer a você a oportunidade, né? Se fosse falar aqui da vigilância e saúde, ou então separado de cada item, daria vários programas, mas é muito importante essa participação. A gente tem feito algumas ações recentemente, né? Principalmente à noite, e a população está nos recebendo muito bem. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu não posso deixar de agradecer a gestão, porque assim, algumas vigilâncias têm muita dificuldade em fazer o seu trabalho. E a Vigilância Sanitária de São José, ao ano passado, conseguiu adquirir, nós temos agora um veículo próprio, e a gente conseguiu triplicar as nossas ações. Então, assim, isso é bastante importante, esse trabalho conjunto entre as 3 vigilâncias, e principalmente, gente, a população. A gente precisa da população, porque é o ponto de apoio, né? É o nosso fiscal. Eu digo que é o nosso fiscal número 1. Tá certo? Eu sempre digo, né? Depois que os profissionais da saúde saem da casa, aí é com cada um, gente. Não tem como vocês passarem 24 horas dentro da residência de alguém monitorando, né? E instruindo. Cada um tem que criar realmente essa consciência. A gente agradece demais a vocês. Foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor e muito educativo também, acredito. A população deve ter gostado. Cássia Larissa, no Instagram ainda ao vivo aqui, obrigado, valeu Ricardo, valeu finado, Felipe Oliveira, ex-Felipe Gogó, né? Muito parecido com o finado Espanta Jesus, gente da melhor qualidade. Souza Júnior, nosso papai Smurf também, cabelos grisalhos, isso aí significa experiência de vida. Próxima quinta-feira a gente tá de volta com mais um Gestão Agora, 11 horas da manhã. Quinta-feira é feriado, né, Cássia? Cássia balançando a cabeça aqui dizendo que não, é mesmo. Quinta-feira é feriado. Então, somente daqui a 15 dias, tá certo? Você continua ligado na programação da Rádio Olho d'Água FM. Tchau!